O vírus da imunodeficiência humana, conhecido pela sigla HIV, é o responsável por uma das maiores pandemias da história e que ainda está acontecendo, a pandemia de AIDS. 33 milhões de pessoas já morreram no mundo por consequência da AIDS. Diferente da Covid, que nós já temos várias vacinas disponíveis, nós ainda não temos nenhuma vacina contra a AIDS. Mas se ela atinge tantas pessoas, por que será que mais de 30 anos depois do vírus ter sido identificado, a gente ainda não tem uma vacina? Como que é possível a gente ter uma vacina para Covid e ainda não ter uma vacina para outras doenças como a AIDS? Eu sou Lucas Anandrés, biomédico, e hoje eu vou te explicar por que não existe vacina para AIDS até hoje e como essa realidade pode mudar graças ao coronavírus. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter uma visão diferente dessa doença. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades e mistérios do mundo científico. Vamos começar pelo básico. O vírus HIV, causador da AIDS, pode ser transmitido de 4 formas diferentes. Através da relação sexual desprotegida, que é a principal forma de transmissão, pelo compartilhamento ou acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, através da transfusão de sangue contaminado ou de mãe para filho, durante o parto ou a amamentação. Lá no começo da década de 80, nos primeiros anos da epidemia de AIDS, o HIV era uma sentença de morte certa. Essa morte acontecia geralmente poucos anos depois do diagnóstico. Hoje, graças ao avanço da ciência, existem tratamentos para que as pessoas diagnosticadas com HIV fiquem com a carga viral indetectável, impedindo assim a transmissão do vírus e garantindo um aumento da expectativa de vida e uma melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Mas por mais que a infecção ainda esteja sob controle, o vírus ainda fica no corpo, mesmo que indetectável. O ideal seria ter uma vacina para evitar que as pessoas se infectem e desenvolvam a doença. Desde a identificação do vírus na década de 80, os cientistas tentam desenvolver uma vacina contra o HIV. Mas até hoje, nenhuma delas foi eficaz o suficiente a ponto de ser distribuída para a população. A história do desenvolvimento de vacinas contra o HIV é marcada por várias decepções, porque a cada avanço aparente, vários desafios e obstáculos vão ser encontrados. Do ponto de vista científico, isso é bom, porque a gente conhece cada vez mais esse vírus tão peculiar. Mas, por outro lado, faz com que o processo de desenvolvimento da vacina seja muito complicado. Existem uma série de razões biológicas, técnicas e financeiras para a gente não ter uma vacina contra o HIV ainda. Você tem ideia de quais são essas razões? Deixa aí nos comentários e no final do vídeo a gente vê se você acertou. Vamos para elas. Número 1. A característica do vírus de infectar as células de defesa. Quando o vírus HIV entra no corpo, ele infecta justamente as células de defesa do organismo, mais especificamente as células TCD4. Essas células são essenciais para iniciar e coordenar toda a resposta imune do organismo contra uma bactéria, um vírus ou qualquer outro invasor. Isso significa que o HIV infecta justamente aquelas células que deveriam ajudar a combatê-lo. Você tem ideia do quão trágico isso pode ser? Essas células T infectadas acabam morrendo, comprometendo a capacidade do organismo de se defender contra qualquer coisa. É por isso que pessoas com HIV estão suscetíveis a várias infecções que seriam normalmente controladas se não fosse o vírus. E essa característica do vírus deixa o desenvolvimento de vacinas muito mais complexo, porque uma vez que o HIV infecta as próprias células de defesa, estimular a imunidade do corpo se torna insuficiente para impedir a infecção e a doença. Número 2. A velocidade com que o vírus sofre mutações. Quando os vírus se multiplicam dentro das células, eles fazem cópias do seu material genético para a produção de novos vírus. Nesse processo, às vezes algumas coisas são copiadas de forma errada, e esses erros são o que a gente chama de mutação. Só que alguns vírus sofrem mais mutações que outros. No caso do HIV, ele sofre muitas mutações a cada cópia, o que acaba produzindo uma variabilidade imensa de vírus. Só para vocês terem ideia, enquanto o coronavírus acumula de 2 a 3 mutações por mês, para o HIV esse número é no mínimo 4 vezes maior. Considerando um contexto de desenvolvimento de vacinas, essa alta taxa de mutação é um grande problema, porque a imunidade induzida pela vacina tem como alvo tradicional uma forma específica do HIV. Se as proteínas desse vírus mudarem muito, corre o risco do sistema imune não conseguir mais reconhecer o vírus, e aí a vacina pode não funcionar mais. O desenvolvimento de uma única vacina capaz de controlar todos os inúmeros subtipos do HIV é um grande desafio. Inclusive, essa é uma grande preocupação das vacinas contra o coronavírus. Apesar da taxa de mutação dele ser baixa, comparada ao do HIV, por exemplo, como ele está circulando muito, há um risco grande de surgir uma variante que escape da imunidade induzida pela vacina.
Mas isso é tema para um outro vídeo, não é mesmo? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários a hashtag Fala sobre Variantes. Número 3. A característica do vírus de se esconder dentro das células. Uma outra característica do vírus HIV é que ele pode ficar escondido dentro das células T por meses ou até anos, sem causar nenhum dano ou sintoma e também sem ser detectado. E a qualquer momento ele pode reagir e desencadear uma infecção. Perceberam como que a evolução foi generosa com esse vírus? Como ele fica escondido, uma resposta imune adquirida pela vacina pode não conseguir encontrar o vírus para destruir ele e impedir o desencadeamento da doença. Além disso, essa característica do HIV traz outra consequência para as vacinas, porque acaba prolongando a duração dos testes clínicos. Pensa aqui comigo, se entre o vírus entrar no corpo e a pessoa ficar doente, pode levar meses ou anos. Para saber se a vacina foi eficaz em prevenir a doença, também vai demorar. Por isso, é muito mais rápido testar vacinas contra doenças respiratórias que se manifestam dentro de alguns dias depois do contágio, como é o caso da Covid. Já no caso do HIV, demora muito. Considerando essa característica do HIV de se esconder, o que muitas pesquisas recentes estão tentando fazer é usar algumas substâncias específicas para expulsar o vírus do esconderijo oculto dele dentro das células e daí sim usar uma outra estratégia terapêutica como as vacinas para inativar esse vírus. E tomara que a gente tenha avanços nisso, não é mesmo? Número 4. A falta de imunidade natural contra o HIV. As vacinas, de modo geral, agem reproduzindo a resposta imune natural contra determinado vírus, mas de uma forma muito mais coordenada e eficiente. Ao contrário de doenças como o sarampo, a gripe, a Covid, em que o organismo pode se recuperar da doença, ninguém se recupera naturalmente da infecção por HIV. Como o organismo humano não consegue eliminar o HIV do corpo, a gente não sabe completamente quais que são as características de uma resposta imune eficiente e protetora contra esse vírus, o que também complica muito o desenvolvimento de uma vacina. Afinal, é extremamente complexo induzir o organismo a fazer algo que nem mesmo uma infecção natural consegue fazer, que é uma resposta imune adequada que vai conseguir de fato eliminar o vírus. Algumas poucas pessoas conseguem controlar a infecção e evitar que ela progrida, mesmo que o vírus continue no organismo. E a pesquisa sobre essas pessoas está abrindo muitos caminhos possíveis para o desenvolvimento de vacinas mais eficazes. Bom, gente, essas 4 características biológicas muito peculiares do vírus e da infecção por HIV faz com que o desenvolvimento de vacinas contra ele seja extremamente desafiador e complicado. Não é incrível como que um vírus pode ser tão esperto e escapar de vários mecanismos de defesa? A evolução é muito linda. Se você gostou de saber dessas características do vírus HIV, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Mas além dessas características do próprio vírus, tem alguns outros motivos técnicos que justificam a gente ainda não ter uma vacina eficaz contra o HIV. Número 5. As tecnologias vacinais existentes até hoje. Depois de muitos estudos e uma história marcada por erros e acertos, hoje a gente já sabe que abordagens típicas das vacinas, que são vacinas com vírus inativados ou atenuados, não funcionam bem contra o HIV. Nas vacinas de vírus inativados, os vírus estão mortos. E foi visto que o vírus do HIV morto não estimula uma resposta imune satisfatória nas pessoas, não induz, então, uma resposta protetora. Por outro lado, nas vacinas de vírus atenuados, o vírus está bem enfraquecido, mas ainda assim consegue se multiplicar nas células, o que pode ser muito perigoso de acontecer, considerando um vírus tão diferente e inteligente como o HIV. Como a gente viu, ele é um vírus extremamente complexo, então tecnologias de vacinas mais modernas sempre foram necessárias contra ele. A biologia molecular e a engenharia genética tiveram que evoluir primeiro, para depois a gente conseguir pensar em vacinas mais poderosas, como essas que a gente está vendo sendo testadas hoje. E com certeza, a gente já ter vacinas extremamente eficazes contra coronavírus, feitas a partir de tecnologias de RNA mensageiro e vetores virais, vai ajudar no desenvolvimento de vacinas mais eficazes contra o HIV. Pelo menos para inaugurar essa nova era de vacinas, essa pandemia serviu. E por falar em vacinas novas, no começo de 2021, a gente recebeu a notícia de que uma nova vacina contra o HIV iria iniciar a fase 3 de testes clínicos em vários países, incluindo o Brasil. A pesquisa, chamada de Mosaico, está sendo desenvolvida pela Janssen, que lançou uma vacina contra o coronavírus, e também organizações governamentais de vários países. E olha só que interessante, esse estudo na verdade vai testar 2 vacinas diferentes combinadas. Uma das vacinas usa a mesma estratégia usada para a vacina de Oxford contra a Covid. É um vetor viral. No caso, o vírus que causa um resfriado comum foi modificado para carregar fragmentos do material genético do HIV.
Já a segunda vacina é feita de subunidade proteica, que nada mais é que pedaços sintéticos que se assemelham às proteínas de superfície do HIV. O diferencial dessa vacina é que esses fragmentos inseridos e as subunidades de proteína representam vários subtipos do vírus HIV, com o objetivo da resposta imune induzida ser contra esses vários subtipos e diminuir assim as chances de escapar da imunidade. Se você quiser saber mais sobre a pesquisa dessa vacina e quem sabe se tornar um voluntário, eu vou deixar o link dela aí no comentário fixado. Bom, pessoal, deu pra ver que para fazer uma vacina contra o HIV não é nada fácil, não é mesmo? E até para as vacinas que já estão disponíveis para outros vírus, a proteção também não acontece da noite para o dia. Para saber quanto tempo depois de tomar a vacina da Covid você vai estar protegido, assiste esse vídeo aqui que eu fiz, ou então assiste esse vídeo relacionado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o HIV e o desenvolvimento de vacinas. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!